Olá pessoal, hoje é dia 24 de julho de 2025, eu estou aqui no Rio de Janeiro, onde eu vim fazer palestras em 6 grupos de bairros diferentes da cidade. Já fiz 3 palestras desde que eu cheguei e hoje à noite farei a 4ª palestra lá na casa de Francisco de Assis, que é um centro espiritualista no bairro das Laranjeiras. E é muito trabalho, são muitos grupos, eu estou preparado e hoje eu estava aqui mexendo no material da palestra de mais tarde e aí resolvi sentar no sofá um pouco, fazer um trabalhinho de energia, estou lá fazendo minha autoenergização e aí eu ergui os meus pensamentos ao alto e agradeci espiritualmente pela oportunidade de novamente estar aqui no Rio de Janeiro, fazendo palestras gratuitas com arrecadação de alimentos que vão ser distribuídos para comunidades carentes. E eu estou aqui nesse trabalho de esclarecimento e de assistência espiritual, que só eu sei o que está rolando, por onde eu vou, sempre presencial, por causa da desobsessão que é feita no astral do ambiente. Isso não dá para fazer online, né? Por isso eu faço questão de fazer as atividades presenciais pela interação com o público, a egrégora, a atmosfera e a assistência espiritual que é feita concomitantemente no ambiente. Isso é assim há muitos anos comigo, qualquer palestra, qualquer grupo de estudo, qualquer curso, vai estar rolando uma assistência espiritual que não é exatamente por mim, mas pelo contexto de esclarecimento e assistência espiritual que eu pego carona também, que eu estou envolvido também. Então estou ali de olhos fechados, elevei os pensamentos agradecendo por estar aqui no local do plano físico onde eu encarnei nessa vida, o Rio de Janeiro. Então agradeci ao alto pela oportunidade de estar aqui novamente, trabalhando, né, sendo um elemento aí, conversor, né, compartilhador de coisas espirituais, sendo um servidor da luz, um auxiliar de serviços gerais da luz aqui na Terra. E de repente eu me lembrei de uma expressão do sânscrito que é trailanga. Trailanga significa firmeza, é tipo assim um carvalho bem firme, a tempestade vem, mas o carvalho está ali firme. Então isso é trailanga, a firmeza na senda, firme como um carvalho. Acontece que o Paramahansa Yogananda, no Autobiografia de um Yogi, o livro, fala do Swami Trailanga, que utilizava esse nome porque ele era muito forte, era um homem de 2 metros, imenso. E o Yogananda conta muitos fenômenos que esse yogi realizava e que ele mesmo, o Yogananda, admirava muito este grande mestre, que era amigo, foi amigo do Yuketeswar e anteriormente do Lahiri Mahasaya e também estava na vibração da Kriya Yoga do Babaji. E eu então concentrei esse mantra Trailanga no meu chakra umbilical, como eu sempre faço, para dar aquela força, aquela energia, aquela vitalidade necessária para ir hoje. Vão ter lá entre 150 a 200 pessoas na palestra me esperando. Ontem tinha mais 100 na anterior e daí vai. Concentrei ali, para minha surpresa, pessoal, estava apenas fazendo o mantra no chakra umbilical, abriu o meu chakra frontal e eu via de um ângulo de cima para baixo uma ravina, um vale seco, muito ressecado, como se fosse desértico com uma ravina e lá embaixo tudo ressecado também. Um ambiente assim, avermelhado, alaranjado, um ambiente denso, que é um dos subplanos do astral inferior do umbral, que se divide, ou melhor, subdivide em vários níveis. E ali, naquela ravina, andando um homem enorme, nu, né? Só via a parte de cima dele, a cabeça, os ombros, e ele então levantou a cabeça e de lá ele me via. Era exatamente o Swami Trailanga, que eu já vi raras vezes nessa vida. E ele olhou e de lá ele me percebia, ele estava num ambiente pesado, né, andando naquela ravina por algum motivo dele de assistência espiritual, que daqui eu não percebia, e ele então de lá estendeu a mão e fez uma saudação para mim. No ambiente onde ele estava, ele me via, e aí mentalmente ele falou assim: eu ando
pelas ravinas do mundo, pelos vales da ignorância dos homens, trabalhando, né, clareando. E essa tarefa foi Babaji que me deu, e eu vou cumprir essa tarefa de estar nas ravinas do mundo, desobsidiando, abrindo o caminho, elevando as consciências, soltando-as para outro plano. E este é o meu trabalho, trabalhar nessas ravinas escuras que refletem a ignorância e o mal da própria humanidade. Assim será por ordem e obra de Babaji. O olhar dele é aquele brilho, pessoal, aquele olhar coruscante, cheio de amor, e ele aquele corpão, né? E aí, para minha surpresa, pessoal, ele foi andando por dentro da ravina e sumiu, a forma dele sumiu. No segundo seguinte, ele apareceu aqui na minha frente, na sala da casa do Otto, de frente aqui comigo. E aí eu tive a segunda surpresa. Ele é muito mais magro do que aparece nas imagens. E aí ele falou para mim mentalmente que essa imagem dele como um homem zarrão, que um dia ele foi, ele plasma, condensa quando ele desce num plano denso para poder ajudar. Mas ele estava ali esguio, bem leve, o olhar brilhante ali, renovado também. E aí ele falou mentalmente para mim: busca o Babaji dentro do teu corpo, busca o Babaji. E me olhou, e aí, gente, veio uma energia maravilhosa dele, entrou no meu chakra coronário e desceu uma energia tão legal, suave, generosa, amorosa, amiga, sabe? Nem parecia que eu estava de frente com um mestre desse quilate. Ele estava ali como um amigo que veio aqui me visitar, estava consciente do que eu vim fazer no Rio de Janeiro e estava ali dando um suporte com a presença dele, sabe? Dando um oi. E aí entrei num pequeno estado alterado dentro de mim mesmo, aquele estado de sukha, de contentamento. Sukha é uma expressão do sânscrito para uma alegria interna, um contentamento interno. E aí ele, não lembro se foi a mão direita ou a esquerda, ele apontou para cima com o dedo indicador e falou assim: lá do alto, Babaji está protegendo o seu trabalho. Lá do alto ele acompanha o que você está fazendo. Pô, eu fiquei num estado alterado, sentindo essa energia com o Trailanga ali na frente, era ele mesmo, sabe? A energia dele não deixa dúvida, um ser ali, a parte de mim, vivo, com uma energia muito legal. E ele então acenou e sumiu na minha frente, eu fiquei ali naquele estado de contentamento interno. E aí, para minha surpresa, me aparece à minha direita, no sofá onde eu estava sentado, uma mulher negra, de pano na cabeça, vestida igual uma cigana, uma mulher de uns 40 anos, muito simpática, com um cesto na mão, e esse cesto estava cheio de pétalas vermelhas, e ela começou a jogar essas pétalas vermelhas em mim, que eram flocos de energia condensados, e ela nada falava, mas pela expressão dela de alegria e contentamento, ela se identificou como uma mentora espiritual que trabalha na atmosfera extrafísica do Rio de Janeiro. Trabalha nos bastidores ali, né? E jogando aquelas pétalas ali em mim, que não tinha conotação de ego nem nada. Era somente ela se apresentando e dizendo que ela trabalha aqui na atmosfera do Rio e que ela está junto do trabalho que eu estou fazendo aqui nas palestras, está ali como outros que eu não vejo, e ela estava se apresentando para eu saber que aqui no Rio de Janeiro tem mentoras lindas igual ela, estão acompanhando toda vez que eu venho para cá. E aí eu fiquei muito agradecido para ela, e aí ela foi, sumiu, e eu fiquei aqui quietinho um pouco, voltei ao meu normal, e agora eu estou gravando para vocês esse áudio para poder registrar esse momento aqui no Rio de Janeiro. Hoje está um dia um pouco frio aqui, está chovendo, e aqui na casa do Otto, que eu chamo de hospedaria do tio Otto, tem uma florestinha aqui no fundo, muito agradável estar aqui, e o Iago também está aqui, saiu com o Otto aí para algum lugar, e eu estou sozinho, e agora registrando mais isso. Trailanga é um mantra muito forte, pessoal, pode ser usado em qualquer chakra para trazer firmeza, vitalidade, força na senda. Eu gosto muito de fazer no chakra umbilical, mas também o Trailanga
pode ser feito em qualquer área que você quiser, pode ser no dedo do pé, como pode ser na orelha e pode ser num dos chakras. É sempre a ideia da firmeza. E acima aí de tudo, de toda essa atmosfera dele, o Babaji. E aí, enfim, procurei registrar isso aí para vocês. Espero que leve uma boa vibração e que também vocês tomem consciência desse tipo de trabalho de esclarecimento pessoal, não é online. Ele é de frente com a população, com os obsessores que estão junto ali, não é sentado numa cadeira online, confortavelmente, não. É de frente com a humanidade, com as pessoas, são muitas, e eu agradeço muito todo o suporte espiritual que eu tenho, senão não aguentaria fazer essa tarefa de esclarecimento consciencial, tá bom? Então, tudo de bom aí para vocês, paz e luz.